a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio da Garagem da Mãe Joana. Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã, mais uma vez aqui no podcast da Garagem da Mãe Joana. Prazer em estar aqui de novo com você, Arthur. Obrigado, o prazer é meu. E hoje a gente tá com dois convidados especiais, um casal. Um já é da casa, já veio aqui algumas vezes, já foi sequestrado algumas vezes. Dessa vez ele veio de pura e espontânea pressão e terror psicológico, então... Como você tá, Thiago? Gente, obrigado pelo convite de novo, mais uma vez, né? Estamos aqui. Vim mesmo de livre e espontânea pressão. Amém. Me tiraram das minhas férias, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Além do Thiago, a gente tá com outra pessoa aqui. Você poderia se apresentar um pouquinho, por favor? Oi, gente, eu sou a Bianca. Um pouquinho nervosa porque é a primeira vez que eu tô num podcast, né? Mas é isso aí. Sou namorada do Thiago. É isso. Uns fofos. E hoje o papo vai ser sobre quadrinhos e edição. Então a gente quis chamar o Thiago de novo, porque ele entende bastante sobre isso. Já passou muitas noites viradas. Sim. Muito trampo. Muita experiência. E a Bianca também, então a gente achou legal ter os dois aqui pra passar essa visão. E também, né, como que é conviver com uma pessoa que faz um trabalho similar ao seu, né, no dia a dia e tudo mais. Mas além disso, a gente também tem uma mensagem especial, né, Cauã? É, exatamente, de uma pessoa muito importante, né? A gente separou uma mensagem que o Sidney Guzman, do podcast do Confim do Universo, mandou pra gente. Olha só que novidade legal, hein? Ele tem o site também, Universo HQ, né? E ele mandou uma mensagem especialmente pra nós da garagem. Então a gente vai deixar rolando aí e daqui a pouco a gente volta. Bem-vindo, bem-vinda! Como é que vocês estão, galera da Garagem da Mãe Joana? Tudo bem? Sidney Guzman aqui, host do Confins do Universo. Passando para desejar boa sorte no projeto de vocês, boas leituras de quadrinhos, e eu sempre digo que é muito bom ter gente nova chegando nesse mercado, então toda a sorte para vocês. Não é fácil, mas conto com vocês, com a persistência de todos vocês, tá bom? Abraço grande para a galera da Garagem da Mãe Joana. O Sidão mandando... mensagem pra vocês. Vocês além, né? A gente tá com moral, hein? Metido, hein? Não, daqui um ano você vai ver. Tamo lá na Globo, vamos fazer uns bicos. Aí lembra do professor, Não, de vocês lá no origens, começo, Com certeza. tá? Real, né? Não, o convidado mais recorrente do programa. Já é a terceira vez que você tá aqui, Terceira hein? vez de presente. Caraca. Vez. Só pra fazer um apanhado, o dia que o Sidney falou comigo, eu fiquei assim... Não, a gente ficou assim quando a gente recebeu esse áudio dele, foi uma surpresa e tanto, né? A gente deu a sorte do professor Fabio Sgor encontrar ele, e ele deu esse recado pra gente, cara, eu fiquei muito feliz com isso. Nossa. Sim, é legal, né? Uma pessoa tão consolidada nesse meio. Sim. E aí dá um salve pra gente. Não, ele é tipo um semideus do mercado, né? É sério mesmo, assim, não é brincadeira, né? O conhecimento que ele tem agregado de história do quadrinho em si, né? E também das histórias, contextualização, toda a parte também de produção, ele tem um conhecimento muito grande. O dia que ele elogiou o meu trabalho no Facebook, lá atrás, há, 7 anos, até 5 anos atrás, eu fiquei assim, caramba, né? Que ele elogiou Caçadores, que eu trouxe, do Mike Grell, que o JV falou E citou sobre no ele, podcast anterior, né? E aí que foi muito louco. Aí ele falou, pô, o trabalho é legal. E aí ele me chamou No louco. de canto. Falou, olha, você pode melhorar aqui, assim, na maior humildade, assim, super de boa. Pode melhorar aqui, ali e tal. Tem uns negócios aqui, ó, que eu vi que não ficou legal, né? Falei, pô, bacana. Eu agradeci pra caramba e, tipo... Meu Deus, caraca, que da hora, sabe? É muito legal a gente ter esse conhecimento por uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, que tá na mesma área que a gente. Sim. Né? Bianca, você chegou a passar por um momento assim, na área que você tá? Você chegou a falar com alguém que você admira e que chegou a fortalecer o seu trabalho também? Então, cara, assim, no mundo, assim, mais do editorial, eu posso dizer que não tanto. Porque o meu mundo realmente, na verdade, é a publicidade. Eu sou uma publicitária. Então, recentemente eu comecei a trabalhar na revista Flap International como diretora de arte. Eu comecei a trabalhar com um publicitário muito bom, que é o Gianfranco Betting, que o cara é cofundador da Azul.
Então, esse foi uma parte que eu achei muito legal no meu trabalho, que ele viu o meu portfólio, ele me chamou para trabalhar com ele. Então, foi tipo, muito bom ser reconhecida por um cara total. que, né, trabalhou com o Washington Oliveto, trabalhou com diversos publicitários, assim, principalmente nos anos 80. Então, um cara muito bom mesmo, assim. Então, foi mais ou menos isso. E como foi o seu processo até chegar nesse ponto de ser diretora de arte, assim? Que você falou que sua formação é de publicidade mesmo. Como que foi, assim? Olha, nos trancos e barrancos, pra ser honesta, porque eu comecei, na verdade, com redes sociais, né? Eu saí da faculdade já no meio de gestão de redes sociais, trabalhei em agência, tive aquele negócio de ansiedade, etc. Tudo que vocês ouvem sobre agência. Vem junto, né, no pacote. Vem, trabalho de agência, é um ambiente cara. muito acelerado, né? E demanda muito. Total. E sem contar que você tem que lidar com pessoas, cara, que é a parte mais difícil da comunicação. Eu imagino. Entendeu? Com certeza. Então, você vai ter que lidar com essas pessoas e o burnout vem no pacote, sabe? Sério? Então, é isso. Se você não tem cabeça pra lidar com trabalho em agência, cara, vai te comer vivo, assim. É muita hora extra, aturar muita coisa. Sim. E hoje em dia, principalmente no mercado, você vai ter que trabalhar com condições péssimas de trabalho, um salário bem abaixo inicialmente, né? E, trampar. Sabe? Trampar mesmo, assim. E como que é o processo para você ter uma ascensão nesse meio? Tipo, você tem que criar contato, realmente portfólio? Networking, Isso. né? É assim, uma combinação. Você vai ter que montar o seu portfólio, você tem que colocar realmente a sua alma no seu portfólio e no seu currículo. E, cara, conexão. Você vai ter que ver e ser visto, entendeu? Ir nos eventos, ir em conversar com pessoas. Cara, às vezes a pessoa que você menos espera pode te dar uma alavancada, entendeu? Eu tive uma época que eu trabalhei numa empresa, muito provavelmente, não sei se vocês conhecem, a iLife, que eles pegam muita gente da São Judas e da EMB para trabalhar lá. Quando eu estava estudando na EMB, eu trabalhei lá. Cara, eu conversava muito com um cara que não era da minha conta, não era da minha equipe. E, era uma conversa besta. A gente conversava sobre videogame, sabe? Na época. E o cara me indicou para um outro trampo. Então, assim, vem de lugares que você menos espera, às vezes. Entendeu? E você tá... as pessoas estão vendo seu trabalho o tempo inteiro. Tenham isso em mente quando vocês estiverem no mercado. As pessoas estão vendo seu trabalho. Principalmente quando você se destaca. Então, mesmo que você pense que não, eu sou um ninguém. Não, as pessoas estão vendo seu trabalho. Sempre tem algum ponto que chama a atenção de uma certa pessoa, né? Com certeza. Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu acho que é justamente isso que o mercado de trabalho está buscando atualmente, né? Porque às vezes a pessoa... por exemplo, na minha geração em si, tem muita pessoa que tá perdida, não sabe onde seguir, né? Ela sai da faculdade sem um norte. Aí, às vezes, ela vê no YouTube ou no Google que o portfólio dela tem que ter um projeto tal, outro X, outro Y, mas ela não sabe como direcionar aquilo, né? E ela também não sabe que é importante ter esse contato que você teve, ter esse networking, ter essa rede de pessoas, né? E na sua área, assim, tentando lembrar de cabeça, qual foi o projeto que você acha que, olha, isso daqui seria essencial para eu poder crescer na minha área? Cara, assim, o que eu posso te dizer não é exatamente um projeto específico, mas é você ter, não só, eu preciso, sabe, fazer tudo ao mesmo tempo. Não, vai experimentando, sabe, vai descobrindo. A faculdade tá aí, é uma coisa que eu penso até hoje. Se eu tivesse na faculdade hoje de novo, eu talvez repensaria muitas coisas. E olha, faz pouco tempo que eu me formei. Mas, assim, eu faria muitas coisas diferentes. Então, ao invés de ver o meu colega de sala, por exemplo, como um concorrente no mercado de trabalho, cara, você tá na faculdade, velho. Sabe? Não leva tão a sério, sabe? Tem gente que se leva muito a sério. Logo na faculdade você não precisa disso. Experimenta, aproveita a faculdade para você experimentar, ver... descobrir áreas, sabe? E errar também. Eu ia falar isso agora, errar com também. certeza. É não precisa... eu preciso ser criativo, eu preciso me destacar logo no primeira aula, sabe? Eu lembro disso até hoje, na minha primeira aula de direção de arte. Pessoal, nossa, tem que ser perfeita a minha ideia. Gente surtando, cara. A professora pediu uma coisa super simples. Crie qualquer coisa. Qualquer bosta que vier na sua cabeça. Um RAF, sabe?
pessoas surtando, pessoas chorando, indo pro banheiro, Nossa. tomando água. Juro por Deus, cara. Juro por Deus, assim. Geral em pânico. Geral em pânico. E assim, você não precisa colocar uma pressão tão grande em si mesmo, sabe? Então, a minha dica realmente é essa. Experimente todos os projetos, tudo que a faculdade tem para oferecer para você, você experimenta, cara. Porque é assim que você vai achar o que você quer e é assim que você vai achar o projeto que vai definir o seu portfólio. Sim. Sabe? E eu achava que o Thiago e o próprio Sgroy falam muito com a gente de, tipo, se permitir, né? Porque acho que a gente tem muito isso de, Sim. tem uma matéria específica, eu vou fazer exatamente o que o professor quer, o que eu imagino que ele quer. E aí você não se permite testar ou, tipo, fazer outras coisas. Fica muito nessa caixinha. Sim. Assim, até em defesa de vocês, né, alunos. Tem muito docente que faz isso, tipo, não, você tem que fazer isso, assim, assado, se você não fizer, acabou. E aí, acaba que vocês se acostumam com isso. E vocês acham que isso é uma verdade imutável, e não é. Seguir regras à risca, né? Então assim, né, você não teve aula comigo, né, mas o Arthur teve, o JV teve. Então assim, professor, eu quero fazer tal coisa. Eu falo, beleza, né, eu sempre fiz isso, beleza. Sim. Só que assim, ó, toma cuidado, porque tem isso que você tem que considerar. Tem, tipo, as ressalvas ou o que você tem que tomar cuidado no processo. Isso. Então, assim, e aí, ó, pra você fazer desse jeito, você vai ter que fazer isso aqui. Dá pra tentar de outra forma? Dá. Tá? Só que você vai demorar mais. Ou vai demorar menos, não sei. Depende, né? Vai que você dá sorte. Mas fazendo isso aqui, ó, acho que dá. Então foi, né, um processo, né? Foi um semestre corrido pra caramba. O último semestre foi intenso. Né? Mas graças a vocês e a Deus, Zeus, Alá, os orixás, Allan Kardec, todo mundo, Geral desse bonde. deu certo, né? Sim, no fim Então, que eu fiquei preocupado, fiquei bastante preocupado. Mas é isso que a Bianca tá falando, se permitir ir devagar, né? Sabe, é muita pressão em cima de vocês. E às vezes é uma pressão que vocês se colocam. Verdade, com certeza. Também, isso. né? Aí tem família, tem, né, as expectativas do universo. É muita coisa em torno, né? É muita coisa, mas vai devagar, porque errar aqui na faculdade é menos pior do que errar lá fora. Porque lá fora, é grana que você perde. Sim, igual você já falou do ramo editorial, que é uma bolha. Vixe. Então, se você erra de verdade, você fica meio que marcado. Não, você fica. Com né? certeza. E detalhe, você tá lidando, principalmente no editorial, se você tá lidando com impresso, Isso o aí. negócio é uma pressão 1000 vezes maior. Isso aí. 1000 vezes maior. Você tem que ter 3 vezes mais atenção. Não dá pra pensar, eu faço aqui durante, sei lá. Eu já vi gente que faz coisa bêbada. Tem gente que faz coisa usando droga. Gente, não dá. Caraca, é sério isso? É sério. Tem gente que, né, cara, desafia a vida. Mas seria pra ter inspiração, algo do tipo? Não, Bicho, não tem como ter inspiração nessa hora. É totalmente técnico. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, cara, você tem que ter muita atenção. Muita atenção. E você tá lidando com um dinheiro muito maior, porque você tá lidando com impresso. Impresso é muito mais dinheiro. Os gastos são gigantescos, né? Gigantescos. Se tem um erro cara. ali, Gigantescos. Não, já era. Você tem que reimprimir. Exato. E Você tem reimprimir. que recolher ainda Ah, as né? coisas Pra não que você ter erra. tipo, os produtos errados ali no mercado. à Imagina disposição. aquele caso que você citou no podcast anterior, da HQ do Alan Moore, que saiu o Zoou. espelho errado, A se virada não me de engano, página, e já né? já tinha saído, né? Cara, deve ter sido um prejuízo tanto. Tem uma história. Já que a gente tem um tempinho a mais, sim, né? então vamos lá. Eu vou contar um case de fracasso. Não sei se eu já contei pra vocês. Não, eu contei, não aqui. Eu contei, né? É o que aconteceu. Teve uma edição, Pernalonga e seus amigos. Eu não vou citar nomes, mas eu vi isso aí. Certo. Você viu de dentro Eu mesmo? vi de dentro, cara, foi um negócio absurdo. E aí o que aconteceu? Pernalonga, eu não sei se vocês sabem, é Warner. Sim. Sim. A dona é a Warner Brothers, tal. Time Warner, né, desse tal. Beleza. E aí, essa revista foi feita. E aí teve um cidadão, o então designer, né? O cara botou no emblema, no focinho de um cervo. Na primeira página tinha um cervo. E aí ele colocou o emblema do São Paulo no focinho Mentira. do bicho. Mas é tipo assim, vou botar uma referência pros meus aqui, ver. Aí foi uma zoeirinha. Tá. Fazer uma zoeirinha. Nossa, meu. E aí tá. Só que aconteceu. Tinha um editor.
era uma editora, né? Esse material. E então a editora que estava publicando, eu não vou citar nomes, mas aí foi e falou assim, olha, segura esse material aí, porque a gente vai lançar depois. Porque todo começo de ano você recebe uma listagem de publicações. Ah, sim, o cronograma geral. O cronograma de publicações. E aí tava seguindo e tal, aí foi feito, foi letreirado, acertou o formato, fez tudo bonitinho, então o negócio tava pronto. E aí esse cidadão botou o emblema no focinho lá, pro revisor que era São Paulino, e esse cara era corintiano, Tá. né? Nossa. Fez pra zoar com o revisor. Ah, então, assim, no fim a intenção não era necessariamente, realmente sair na Não, revista, não. mas pro Não, cara ver o lá. revisor assim, veio tirar. diz ele que não. Não né? era um Diz- easter egg, Ah, sabe? Não é. Entendi. Era pra dar uma zoada com o revisor. Que no fim nem era São Paulino, era corintiano. Não, o revisor era São Paulino tá. mesmo. O designer era corintiano. Ah, tá, entendi. Tá? É que eu não expliquei direito, desculpa. Então o designer montou lá, ele era corintiano, ele botou o emblema do São Paulo no focinho do servo pra zoar o revisor. Só que o revisor é o seguinte, revisor é revisor de texto. Ele não vai ficar vendo imagem. Nossa. Não vai. Quem vê as imagens, quem vê tudo é o editor. Ah, tá. Então esse designer não tá fazendo trabalho de editor. Não, né? E aí o editor, que era uma editora, ela não viu isso. Uhum. E o revisor muito menos. Oh, e detalhe, se eu puder dar mais uma Claro. temperada nessa fofoca, eu conheço o revisor, É. eu já conversei com ele, e a desculpa que ele deu é porque ele recebeu, era um arquivo impresso, né, Impresso, pra ele isso, revisar, isso, e aí em estava em PB. preto e branco, É. exatamente. Ah, tá. Mas Por isso assim, que ele não enxergou. mas não era nem obrigação dele. Caraca. Não era obrigação dele ver. Não era mesmo, né? E aí, beleza. Aí a editora, né, chegou e falou assim, olha, para a editora que estava editando o material. A nossa editora in-house lá. A editora falou o seguinte, segura esse material que depois a gente vai publicar. Então, o negócio ficou na geladeira lá. Passou-se um tempão, tipo, quase um ano. Nossa. Putz, já tinha até esquecido já. Já, a galera, Uhum. né? Todas as partes envolvidas Vivendo sua vida. estavam nem aí pro negócio, né? Inclusive o designer, o corintiano engraçadinho que foi lá fazer essa besteira, né? Ele esqueceu. Legal. Aí a editora, né, a dona da publicação, virou e falou, então, lembra aquele material lá? Agora ele vai rodar. Então, fecha o arquivo, arruma aí, né, vê o que tem que fazer aí, fecha o arquivo e manda bala. Só que o que aconteceu? Nesse interim, a editora que estava responsável trocou de editora. Então, passou para outra mão, Tá. para outra editora. Nesse período de um ano. Isso, é. Então, tipo, acho que tava com a Camila e aí passou pra Luciana. Beleza. Aí a Lu... já foi revisado, tá tudo pronto. Ela não olhou. E tá tudo porque ela tava confiando no trabalho Da outra editora. da outra, né? Que, por sua vez, nunca ia imaginar que um infeliz ia fazer uma Colocar um gracinha emblema de dessa. São Paulo. Entendi. Cara, o bagulho foi pra gráfica, rodou, foi distribuído pras bancas. Beleza. Um belo dia a gente tava lá, tava trabalhando, era uma sexta-feira, eu lembro até hoje. Sexta-feira, começa, toca o telefone. Aí começa. Eu tô, sabe aqui agora! Era o coordenador de produção. O cara subiu correndo. Eu só escutava gritaria lá em cima. Nossa. Era Que era tipo a editora era o tretando? dono, não, era o dono de onde a gente trabalhava. Aham. Era o editor-chefe. Nossa. Gritando. O cara urrava. Nossa. A gente, mano, o que tá acontecendo lá em cima? Tipo, a gente começou a ficar assustado. Sim, alguém ia sair morto de lá, né? É porque, assim, cara, aí no fim, o que aconteceu? Um pai comprou a revista na banca para o filho.
O filho bateu o olho, ele viu. E o menino era São Paulino e o pai também. Ai, nossa. Bicho, mas não que fosse, se fosse corintiano seria diferente, não sei, né? Mas, bicho, os caras olharam. O que é isso, mano? Imagina a surpresa. Porque eu não sei se vocês sabem o que é um cervo. Uhum. Como é que ele é chamado aqui, sim, né? Sim. Então, o quê? O emblema do São Paulo no... Puta, cara. Ah, então, tipo, essa foi a primeira ligação que eles tiveram. Então, Alguém aí, anunciando sobre isso. não, aí o que aconteceu? Eles ligaram para a empresa. Uhum. Tá ligado? Ligou lá. O presidente ligou pro editor-chefe lá. Uhum. E aí começou, cara, a cascata, né, vem? Tipo, tentando achar quem fez isso. Quem que fez isso? Caramba. Bicho. Aí descobriram quem fez isso. E como que foi? Como ficou a cara do Não, aí maluco que o fez cara, não, foi uma brincadeira que eu fiz Nossa, mano. com o revisor e tal, e aí ele não viu, tentando, né, também. Sim. Aí os caras, não, bom, zoou. Tá. Né? Aí deu um monte de processos lá dentro. Deu até processo? Né? Não, calma. Deu um monte de Eita, problemas. demais. E aí o que aconteceu? O São Paulo processou a Warner. A Warner processou essa editora processou a gente. Nossa. Ah, peraí, então caiu em você também? Não, isso? não em mim, né? Tá. Onde eu trabalhava. Entendi. É que eu não vou citar nomes. Não, tudo bem, sim. tudo bem. Foi isso que aconteceu. Mas e o Tipo, cara? aí em o que si? aconteceu? O cara ia sofrer processo pessoa física, Uhum. né? Ia sofrer, mas aí eu não sei o que aconteceu, Tá. né? O que rolou? Eu sei que rolou esses processos aqui, que isso é o natural, né? Aí o preju dessa parada aí girou em torno de 300 mil. Que Nossa. doido. Preju. Porque o que teve que fazer? Teve que recolher tudo. Isso é dinheiro. Teve que mandar pra APAR. A APAR é destruição. Tem que mandar destruir. Isso é dinheiro. Eles não podem reaproveitar de nenhuma maneira? Nada, não tem como. Caraca. Você não tem como fazer isso. É tipo, não, vamos tirar essa Sua meu capa, Deus, esse sei lá. caderno aqui. Vamos arrancar esse caderno, por exemplo, ou arrancar essas lâminas aqui, certo? Não dá pra fazer isso. Porque você nunca vai casar o corte. Não tem como. Tá? Então você tem que destruir. Assim, o livro é pensado pra, tipo assim, tá pronto, já era. Não, vai não, mexer. não é isso. É uma questão de corte. Quando você monta, você monta os cadernos, grampeia. No caso, era uma revista Lombada Canoa. Você grampeia, acabou. Aí você passa na guilhotina. Ah, sim. Pra e aí vir você tirar as corta. bordas? Isso, você corta as laterais, né? Então, cima, baixo e lateral. Acabou. Né? Porque a outra lateral tem a canoa, Sim. né? A lombada canoa. Ou a lombada quadrada. Então é tudo cortado junto. Então não tem como você substituir. Não tem, porque nunca vai ficar certo, né? Então você tem que destruir. Então teve que destruir, imprimir de novo, consertar o arquivo, imprimir de novo e daí pra frente distribuir tudo de novo, distribuir de novo. E aí fora que teve, né? Teve gente que se sentiu ofendida, Sim. rolou processo. Ah, tipo, pessoa física processando. Rolou, opa, deu um mó rolo isso aí. Foi um rolo cósmico. Que Cósmico. insano. Mano, Então, por isso que editorial, eu falo isso até pro pessoal que tá ouvindo, tô ilustrando isso aqui, né? Não estou usando todos os nomes dos personagens, Aham. mas assim, por quê? Porque é pra ilustrar. Cara, isso é gravíssimo, isso é seríssimo. Então, você fazer um negócio com cachaça na cabeça, você vai fazer besteira. Você vai usar um negócio aí, um adendo aí pra você ficar muito louco, vai dar problema. Entendeu? Você prestando atenção já dá problema. verdade, né? É, Entendeu? Às vezes você tá Realmente. ali inserido, né, no trabalho. Às vezes, cara, você tem, por exemplo, um material com, sei lá, que nem eu peguei agora, 1084 páginas. Cara, isso é muita coisa. é aquele do Preacher que você tava É fazendo? muita coisa, bicho. Tá na banca aí. Graças a Deus não recebi uma reclamação, nada, né? Que é pra dar Panini e tal. E os caras são chatos, Sim. né? E são chatos porque tem que ser mesmo, tá certo, né? E, cara, foi um parto porque teve uma série de problemas lá dentro que eu precisei arrumar, Ah, tá. né? Porque o letrista original
tomou uma série de decisões que não dava para eu coisa. E também, não é nem culpa dele, na verdade. A questão é que tava com um formato que não cabia nesse novo formato. Porque teve que reformatar. Teve que reformatar, porque ele é maior. Então, apesar dele ser proporcional, eu não tinha, por exemplo, espaço para sangria. Nossa, então caiu no Isso é seu colo perigoso, também. Caiu no meu colo, eu tive que arrumar, né? Então, me mandaram especificamente porque eu consigo arrumar isso, né? Então, por isso que eu fiquei lá semestre passado, olha a sangria, olha a sangria, olha... Fiquei enchendo o saco por causa disso, porque precisa, né? Vocês vão cortar Vocês estavam fazendo manual, né? Passou na guilhotina ou cortaram no estilete, né? A sangria tem que existir por causa disso, porque uma rebarbinha dela vai sair, né? Então, você tem que fazer isso. Deu rolo, a gráfica reclamou, chegou ao ponto da gente falar pra gráfica, meus amigos, o material tá assim, não tem sangria. Eu tive que fazer sangria artificialmente ali. Caramba. Tem como fazer sangria artificialmente? Tem. Como Eu faço um espelhamento. Isso não é o ideal, mas é o que dá pra fazer. Seria pra alongar a arte da página? Isso. Então eu pego a página, né, que o pessoal tá ouvindo, vai ser difícil abstrair. Sim. Eu pego a página, eu duplico ela e eu viro, eu flipo, né? Inverto ela, aí então parece que a coisa tá... Aí eu encaixo os dois juntos, aí fica parecendo que é uma coisa só. Então eu crio uma ilusão de ótica, aí eu recolho esse cara, então fica só aquela tripinha que faltava para completar a sangria. Eu tive que fazer isso em quase tudo. Nossa. Mas e no processo anterior, tava tipo, quem era o responsável? Foi o designer que cagou tudo? Não. Na verdade, o que aconteceu? A DC mandou material, ela não tinha tanta sangria assim. Porque ele foi, pelo que eu percebi, ele foi escaneado de um negócio que vocês não conhecem, chama fotolito. Entendeu? Isso é um processo antigo que tinha de impressão. Que hoje em dia não é tão usado? Não é mais usado. Não é mais usado. Já foi. Fotolito era o que eram as matrizes das páginas. Então hoje, o que acontece? Hoje a gente tem um sistema chamado CTP, que é Computer to Plate. Então sai do computador, vai direto para a gravação na chapa. Na chapa de impressão. Antes eu tinha o arquivo, aí eu mandava fazer um original em acetato, e esse acetato era usado para gravar a chapa para impressão. Então eu tinha eu tinha uma etapa intermediária, né? Então era isso aqui. Então eles pegaram esses originais, os fotolitos, eles escanearam, e aí eles faziam a junção. Só que eles não fizeram com sangria direito. Então não tinha muito espaço. Foi por isso que deu o conflito no final. E o formato que eles usavam, que era o formato americano, né? Beleza, né? Tava ali certo, mas estava muito em cima. Tava muito em cima. E na hora de impressão poderia dar algum erro, né? Se mexe. Podia, exatamente. Assim. E assim, acontece, gente. Acontece. Não é que, não, acontece. E é o tipo de erro igual, sei lá, a virada da página, que tipo, se realmente acontece... É mais grave ainda. Ainda mais grave? É mais grave. Porque aí fica torta a página, né? Tipo, fica um espaço em branco. Isso, é mais grave. Aí o consumidor cai em cima, né? Não só o consumidor, né? Fica um lixo. Fica um lixo, né? Então, isso aí normalmente é assim, quando a gráfica, né, percebe que tá sem sangria, eles já barram na hora. Falam, tá sem sangria. Ah, tá, porque a gráfica é profissional, então eles não vão fazer um vão. projeto que tá tudo errado. Tá. Se você falar pra eles, não, imprime assim, os caras, é mesmo? Aí você tem que assinar termo. Você tem que assumir a responsabilidade, né? Porque assim, porque, gente, é papel. Papel é caro. Papel é muito caro, tá? Quando uma gráfica compra papel, às vezes, por que gráfica, quando tem crise monetária mundial, os primeiros a quebrarem são as gráficas. Os primeiros. Por quê? Tudo que eles compram é em dólar. E aí, quando você tem pico de dólar, por exemplo, o que acontece? O cara faturou $300. Estou dando um exemplo. Então, hoje, $1 vale R$5, certo? Então, 300 vezes 5 é 1.500, né? Então, é R$1.500, não é 300. Sim. 1.500. Aí, o cara fatura $300 mil. Vezes 5 vai dar 1,5 milhão, né? De reais. Então, o cara tem um pico de dólar, ele tá esperando pagar 1,5 milhão.
Daí um pico o cara vai pra 3 milhões. Ferrou. Aí o cara não tem dinheiro, papai, ele quebra. Ah, sim. Então, as gráficas são as primeiras a quebrarem. E aí, assim, papel é caro, né? O Brasil é um dos maiores produtores de papel e celulose do mundo. Porém, a maior parte da produção é para o mercado externo, é para importação. Então, não fica aqui alguma coisa e tal. Mas quando você tem, você compra de fora. Então, você está pagando bobina. E assim, é bobina, tá, gente? Não é A4. Sim, sim. Aquela, compra ali uma resminha de Na esquina aqui A4 ali, perto. no Zé ali. Não é assim. Você compra bobina, cara. Ah, tá. Uma bobina com não sei quantos metros, quilômetros de papel. Então é muito caro. É caro pra caramba. É uma produção muito complexa que gasta muito dinheiro. E tinta. Tinta também, é insumo. Caríssimo, caríssimo. Aí, vou meter Pantone em tudo. Aí acabou, mano. Você se ferrou. Dinheiro, né? Entendeu? É muito dinheiro. E também é tudo do exterior? Tipo, tinta, essas Também, coisas? também, tudo exterior, né? Pouca coisa é feita aqui no Brasil. Então, usou, cara. Né? Não dá, é muito esse é um dinheiro. problema que a gente tem também, principalmente com revista, é a qualidade de impressão. Exato. Aqui a gente não vai ter a qualidade 100% que a gente pode tirar de uma revista. Porque os insumos, tudo às vezes é o mais barato que você vai pegar, a gráfica vai pegar. É um insumo. Por isso que muitas vezes mandam pra China direto. Porque na China eles produzem, lá eles têm uma das melhores impressões. E é barato. China, Indonésia. Então, a minha coleção Lendas do Batman e DC Graphic Novels, tudo impresso na Indonésia e na China. Aí, tipo, Porque lá seria mais barato, né? depois eles mandam pra cá. 50% mais barato. Porra, é uma doideira. diferença de preço gritante, né? Não, com frete, tá? É com o frete. Então, assim, eu tinha que produzir à frente. Então, era sempre 3 meses à frente. Então, o que eu tô fazendo, por exemplo, vai ser lançado em janeiro, eu tô fazendo em outubro. O do Preacher, por exemplo, você fez com quanto tempo de antecedência? Esse foi... Nesse caso, como muito do material foi reaproveitado, da própria Panini, né? Eu tive só que arrumar... eu tive que reescalonar e acertar, né? Na cronografia, não. Cronografia, ó, que é isso? na ordem, né? Do espelho, eu tive que fazer os editoriais, que eram extensos, muito extensos. Eu tive que refazer toda a seção de cartas original que foram publicadas ali. Eu tive que fazer umas 100 páginas, quase. 100? Por aí. Né? Só de editoriais eu tive que apagar tudo e substituir o texto por inglês, mantendo o layout dos caras. Tá. Foi mó treta. Isso aí eu gastei, eu lembro que ele me deu esse material o lançamento era em outubro, eu recebi em junho. Tá, tempinho. Foi um tempo de produção. E aí teve essas batidas de cabeça com a gráfica. Mas assim, a gráfica queria se eximir de risco, o que eu entendo, né? E só que não dava. Aí eu consegui fazer essas gambiarras, deu certo. Ah, que bom. Aí foi... Mas foi uns 3 meses de produção. Mas uma curiosidade que eu fiquei, porque você contou nesse caso do Pernalonga e tal, que chegou na editora, mudou a editora, ela pegou o material, mas ela não viu o que estava rolando. Sim. E no seu caso, você era o editor dessa edição do Preacher, né? Pelo que eu entendi. Não, eu era o designer, o editor era o Levi. Tá. Mas, por exemplo, quando o Levi pega esse material, qual que seria o trabalho dele quando ele vai analisar tudo? Ele tem que ler tudo. Então seria meio que ele é como se fosse um revisor também, em certo nível. Assim, por exemplo, quando a gente está montando o material, né? No caso dela, é um pouquinho diferente. Por ser revista? Não. O fluxo deles é diferente. O fluxo um pouco atrapalhado também ao mesmo tempo. Eu acho que cada editora tem seu fluxo. Como né, no caso dele, era uma coisa muito maior. É uma coisa bem mais estruturada, eu diria. No meu caso, é um processo um pouquinho mais... como eu posso dizer? Resumido. Mais enxuto. Isso. Mais enxuto. Porque é uma revista de tiragem, é uma revista de nicho, né? De aviação. Então, não é todo mundo que gosta, entendeu? Então, é um processo bem mais enxuto. E é para um público mais específico, né? Com Então, certeza. a produção é mais controlada para aquele público. Exatamente. Mas assim, em termos produtivos, a ideia deveria ser a mesma, sempre. Né? Então, o Levi, o que ele faz? Ele é o editor. Então, ele tem que ver se, aqui pelo menos,
Se o tradutor traduzir, vamos supor, né, que tem traduzido. Então, tinha lá várias partes do Preacher que teve que ser traduzido. Então, ele teve que, como foi o Mário que traduziu, se eu não me engano, foi o Mário Barroso que traduziu, se não me falha a memória. O Mário traduziu e o próprio Levi traduziu. Então, o que acontece? Ele tem que já garantir que a linguagem tá apropriada. Então, a linguagem ali, né, dele com os leitores. A linguagem, no caso, seria meio que a adaptação? Não, a linguagem mesmo. A linguagem mesmo. Tipo, né, o português. Então, se ele tá falando, por exemplo, o tom que era dado nos editoriais do Preacher lá nos Estados Unidos era um tom muito mais informal. Então, era o Garth Ennis falando com os leitores, né? E aí falando palavrão, falando umas bobagens lá, os leitores falando várias bobagens, assim, tipo... Você fala, mano... Ah, tá. Fala, Pra não ficar discrepante, né? Tipo, lá tá ultra informal e aqui tá, tipo, nossa, ultra formalizado. Ou o contrário, Tá. né? Então, ele tem que garantir esse tipo de coisa. Né? O personagem em si, por exemplo, ele teve que ler tudo de novo, porque o cara que editou antes esse material fez algumas escolhas editoriais. Né? Tipo assim, ó, esse personagem aqui, ele fala desse jeito. Ah, não, vamos aliviar ou vamos... potencializar. Tá. Né? Então, o editor é como se ele dirigisse em partes. Isso. Então, por exemplo, quando eu tava editando o material Lendas do Batman e DCGN, DC Graphic Novels, o que acontecia às vezes? O Mário é cria da década de 80. Aí o cara nasceu um pouco antes, né, na década de 70, 60, sei lá. E aí, durante a década de 80 e 90, o cara tinha seus 20, 30 anos, né? Ou acho que um pouco menos. O cara, ele tem uma série de vícios de linguagem, que eu vou colocar, que são daquela época. Ele mudou, né? Tipo, não condizem com hoje em dia. Mais ou menos, algumas coisas, Tá. né? Então, por exemplo, ele colocava ali lá na história tinha determinada ofensa. E aí, do jeito que ele colocou, que era muito anos 90 ali, 2000, já não cabe com 2022, 23, 20, não cabe. Porque senão, por exemplo, eu contei pra vocês, né, quando a gente tá fazendo Príncipe Valente, aquilo é um show de misoginia. Eu tive que chegar pra eles e falar assim, pra ele e pro Carlão, falar, ó, gente, pelo amor de Deus, baixa o tom aí desse negócio. Tipo, não cabe mais pra hoje em dia. Não dá. Apesar de que era um retrato histórico. Sim. Então, assim, eu tinha que manter isso, mas, tava pesado demais. Tinha umas horas que, né, que eu sou homem, em tese, eu deveria não estar ligando pra isso. Sim. Mas, né, não, eu falei, isso aqui não dá. Isso aqui não dá, isso aqui vai dar um rolo gigantesco. Então, eu não tô afim. Tá, né? então vocês realmente têm essa liberdade criativa pra mudar certas coisas, caso... E é isso que o editor faz, né? Tanto que... bom. Até pra contar um case aqui rapidamente. Príncipe Valente. A gente colocou lá que teve um problema de pontuação. Pontuação que ferrou, né, o esquema. O que aconteceu? Tava na época das eleições de 2018. E tava tendo um movimento lá do ele e não. Né? Legal. No meio do texto, tava lá. Tava tendo uma votação. E aí, em inglês, era o I e nai. Então, era como no inglês arcaico se falava sim e não. Tá. Beleza. Aí, os tradutores escolheram fazer assim, ó. Ele, não. Então, ele, vírgula, não. Caramba. Beleza. E faltou esse raio dessa vírgula. Putz. Aí o público logo E a vai dar tradução, a revisão não pegou. E eu olhei, eu era meio que o editor. Era, né? Porque no final tinha uma editora, só que a editora tava na Espanha, então eu tinha que fazer esse trabalho. Ah, sim. Né? Porque eu que tava conduzindo. Então, beleza. E eu também não vi. Não vi, porque... ele não, tá. E passou. Bicho.
Passou um tempo, chegou um e-mail lá para Planeta de Agostinho. O cara, né, bolsonarista, o cara falou, isso aqui é campanha da esquerda. O Lula tá pagando. Conseguiram tipo relacionar, isso, né? foi isso que aconteceu. Impressionante. Aí chegou a advogada lá, né, do jurídico lá, do Planeta, me mandou um e-mail. Falou, vocês podem me explicar isso aqui? Aí eu li, eu fui atrás, né, eu li o e-mail todo, tal, o e-mail do cara, e aí, tá, eu peguei a publicação, aquela edição, comecei a ler. Aí eu li, eu achei o problema, né? Ele até sinalizou. Aí eu falei, puta, mano, isso aqui é falta de vírgula, cara. Tipo, se tivesse a vírgula... Já faria Aí diferença. eu sentei com os tradutores, porque a coleção já tinha acabado. Ah, tá. Já tinha acabado. Aí eu sentei com os tradutores e falei, mano, vocês lembram disso aqui? Ah, lembro, não, foi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Putz, faltou uma vírgula. Que aí depois eles se ligaram, né? Aí tá, beleza. Mano, eu mandei um e-mail. Aí eu peguei todas as... Né, todo o... Não vou fazer a justificativa, né? A justificativa daquela escolha, né? E aí eu expliquei pra eles. Falei, ó, no e-mail, é assim, ó. O editor faz assim, assim, assado. A gente escolheu essa vertente aqui. Não tinha nada a ver. Tal. Isso aqui não é assim. Isso aqui realmente faltou uma vírgula, tá? Mas esse tipo de... assim... Faltou, não era mortal Sim. não ter a vírgula, mas se tivesse ficava mais claro. Porque você tinha o ele, não. Ele não. Sim. Isso aí não. Só, né? E aí eu expliquei da questão da riqueza do português, tal, parararará, o inglês é muito mais sintético, uma porcaria, tudo que beleza. E aí eu falei no final eu falei, isso aqui é uma tentativa de um macartismo ridículo, tá? Então, se esse cidadão aí quiser, beleza, a gente vai pra justiça mesmo, e aí beleza. Cara, porque realmente Aí... é meio que uma teoria da conspiração deles, é, tipo, eles estão conseguir alinhados. encontrar em uma coisinha tão simples. Isso, o cara tá querendo procurar pelo em ovo, entendeu? Sim. Então, assim, editorial, galera, Não é fácil. não é Nossa, fácil, imagino. você tem que Sim. ficar ligado em 500 coisas. Hoje, aqui, né, a gente tá aqui num podcast. Cara, dependendo do que você fala aqui, você tá ferrado. Sim, tem que se Exatamente. atentar muito. Então, assim, a mesma coisa, né, no editorial, você tá escrevendo e tem a questão, além do conteúdo que tem ali, você tem o processo. E o processo que eu digo de produção, né, a produção ali. Então, você não pode, como eu falei, você não pode estar, né, muito louco, você não pode... Não pode estar chapado, né? Chapado, você não pode... Você tem que estar atento o tempo todo. E o editor, aí voltando, né, o que vocês tinham perguntado, o editor, ele tem que ficar olhando essas coisas. Então ele acompanha o processo inteiro. Ele acompanha o processo inteiro, do começo ao fim. Então, do começo que eu digo quando chega a listagem... E a listagem de materiais, de publicações, e aí ele já vai começar a ver, né? Então, por isso que, por exemplo, você tem editores que eles são especializados em determinados personagens ou determinados universos, Ah, sim. né? No caso dela, os editores lá são especializados em aviação, né? No meu caso, é quadrinhos, então tem uma coisa... Agora, se tem, né, o editorial né, que nem o Marcelo estava falando ali, né? O editorial de criminal, de economia, né? Esportes, entretenimento. Então, cada um é um segmento. Então, você acaba se especializando e você conhece o processo todo, Ah, sim. entendeu? Então, é isso que o editor faz. Ah, tá. Ele vai mantendo a linha editorial. Tá de acordo? Tá. Então, se é uma revista de, sei lá, automotiva, você não vai ficar falando de beleza. Sim. Faz sentido, né? Você não vai, né? E se tiver alguma coisa, vai ser sempre relacionado, vai ter que ter um gancho junto com o automotivo. Porque pode ser, né? Tipo, tô falando de moto. Pô, jaquetas da hora, de couro da hora pra você andar de moto. E ficar desfilando aí na rua.
beleza, você tá falando de vestuário, mas você tá ligado relacionado, dentro do né? universo de automotivo, né? Sim, então, tipo, por exemplo, se vocês dois trocassem de posição e você trabalhasse com um quadrinho, ele com a aviação, vocês acham que vocês teriam dificuldade? Por vocês não estarem tão acostumados com isso? Acho que não, porque ela é letrista, né? Também. Ah, tá. Eu peguei alguns quadrinhos da Hyperion, principalmente, porque da Culturama, a gente pegou muito da Culturama, da Disney, que, foram 22, né? 22. 22 edições, e era em inglês, tranquilaço, assim, Disney muito tranquilo. Mas que nem a gente tava falando das traduções, né? Uma das melhores traduções, acho que foi do Mário, do Eu Odeio. Sim, sim. Uma das melhores traduções que eu já vi foi do Eu Odeio Contos de Fadas. Eu recomendo muito esse quadro, é muito bom, gente. Leiam, porque é meio que... Era pra ser um conto de fadas, mas não é. Tem palavrão, mas não tem. Ah, legal. sim, Sabe? sim. É Gosto quando muito subverte, interessante. Então, assim, recomendo super, né? Pra quem estiver ouvindo, leiam esse negócio que é muito bom. Mas, assim, eu acho que a gente não teria tanta dificuldade. Porque eu tenho mais experiência. Ele tem bastante experiência com aviação, embora não pareça. Ah, é? Sério? Ele reconhece um helicóptero pelo som. Eu Olha, nunca vi caraca. isso. Isso é um dom. Ô, isso daí Não, é um... Ele não é assim reconhece. também, não. Já, Ó, amor, Descobrimos o novo talento do Thiago. obrigado por você inflar meu ego aqui, mas não é bem assim, não. Não chegou Se nesse eu nível. ver, eu sei qual que é. não, então, Pelo ele som, reconhece. não. Eu, Aham. particularmente, não sou tão assim, nossa, aviação, eu ia te entusiasta. perguntar isso agora, mesmo, que você tem uma relação com o seu meio, né, no seu nicho, no caso? Então, não muito, vou ser bem honesta. Eu não tenho tanta, assim, sabe, essa... Essa proximidade, né? Verdade, É porque é muito parecido com fandom, normal. Todo nicho tem seu fandom, Verdade. né? Então, tem lá a galera que vai por exemplo, pro aeroporto pra tirar foto de avião. Caramba. Como se fosse coleção de figurinhas, sabe? E ficar tirando foto e, ai, nossa, esse avião eu Caraca, não tenho. Não Deixa eu sabia ler que tirar tinha todo foto. esse movimento, assim. Tem. Eu já vi Cara, de ônibus público. De Tem. ônibus? De ônibus Tem. público, os caras tiram Tem. foto com ônibus público. Eu conheço Não um sabia cara também. que o nome disso é spotter. É Tá. gente que tira foto de, sei lá, avião, passarinho, sei lá, essas coisas. Sim. Então, tem um spotter de avião e tem spotter de ônibus, cara. Que da E eu hora, conheço um meu. cara que é spotter de ônibus. Doideira, mas ele viaja. caça ônibus. Ele vai atrás de rodoviária e fica tirando foto, sabe? Tipo, ele fala, esse da Mercedes eu nunca tenho, não tenho ainda. Que Tira legal, foto. cara. Ah, Aí ele não. tem toda uma coleção de Tem. todos os ônibus que ele caçou ali, que ele Tem. E os procura. caras catalogam. Eles catalogam Cara, que legal. por matrícula de avião. E detalhe, cada Caramba. avião tem sua matrícula, tá? Então, por exemplo... É como eu se não sei fosse se um vocês... CPF do avião. Tipo isso, mesmo. tipo isso. Você vai notar, não sei se vocês já repararam, mas se vocês olharem um avião eventualmente, principalmente na cauda, na parte de trás, tem tipo um número de série. Tá. Né? E geralmente brasileiros é PH, alguns números ou letras. E os caras sabem de cor essas coisas, pra vocês terem uma Nossa. noção. Então, é um Caraca. nível de, sabe, de fandom Sim. muito louco que eu nunca vi na minha vida, mas é muito legal, muito interessante. Então, quando começa a trabalhar nesse meio, você aprende algumas coisas, né? Tem a diferença de aviação civil para militar, para helicópteros, sabe? Para aviação executiva, sabe? Toda uma diferença. E é muito louco como isso tudo engloba assuntos, cara, extra, assim, tipo, geografia. Você vai ver países, você vai saber de cultura através de aviação, que você nunca imaginaria que, Verdade. sabe, você ia aprender. Então Total. é um nicho muito louco, assim. Os caras gastam um dinheiro com maquete de avião, sabe? Um aviãozinho Sim. de... Tipo brinquedo, mas não é brinquedo. Sim, sim. Se eu falar isso, eu vou irritar muitas pessoas. O pessoal já vai cair em cima, né? Nossa senhora, Igual, se tipo, algum não é colega boneco, de action trabalho... figure. Sim, é tipo o nosso caso, né? Tipo Thiago? isso, é tipo isso. Se algum... Bonequinho não! Não é assim. É, que é um figure. Action figure, porra! É tipo isso, meu. Se você fala... eles falaram, era modelo. Se você pegar e falar assim, um aviãozinho. Meu, Tá menosprezando. tá vendo? Você vai tomar um soco. Eles ficam ofendidos, né? Fica, Mas dá fica, pra entender, né? fica. Sim. Não, a minha primeira reunião, cara, eu lembro até hoje, era pra fazer prova de cor. Aí eu cheguei lá, e eu não sei porque tava um monte de gente, mas tava meu chefe, tava eu. Hoje eu faço prova de cor sozinha, mas tava todo mundo, mais ou menos, assim, do editorial. Aí eu falei, não, ele me deu uma dica, não corta essa parte da foto, porque tal. E era a parte
do nariz, nariz, né? Nariz do avião. Eu falei sem querer bico. Meu, Nossa. foi a pior coisa que eu fiz na minha Tipo, se você vida. erra o termo técnico, já cai em Exato. cima também. Quem tem bico é Caramba. pato. Nossa. Não sei o quê. Meu, comecei a Porque os ouvir caras umas- são fã também, então eles querem, tipo, não, tem que falar certinho. Não, tem que falar nariz, cauda, tem rabo. Rabo é cachorro. Meu, assim, sabe? É um negócio muito louco. Hoje eu brinco, né? Eu Sim. falo, aqui é o biquinho do avião. Já e tem todo mundo, intimidade, né? Aí você consegue brincar, mas, tipo, o pessoal lá é bem, assim, forte. Tipo, aviação. Caraca. Imagina. E, Bianca, voltando para um assunto que o Thiago tocou, né, referente aos erros que de vez em quando passa, chegou a acontecer alguma vez com você? Você tem algum caso assim que você lembra que, cara, esse erro aqui, meu Deus, que dor de cabeça. Rapaz, assim, pra você ter uma ideia, a revista que eu trabalho faz 60 anos ano passado. E aí, pra comemorar os 60 anos, todas as capas saíam com um loguinho escrito 60 anos, né? Do lado de um outro logo que tem lá. Eu recebi uma capa do meu chefe, porque meu chefe gosta de fazer a capa. Então, ele me envia. E ele mora em Miami. Então, tem essa questão de você não estar próximo da pessoa todos os dias. E aí, você recebe um arquivo, beleza. E você tá na loucura do fechamento. Que, às vezes você fica até 2 horas da manhã fechando arquivo. Sabe? Essas coisas. Passou a capa, cara, sem o logo de 60 anos. Então, você tem uma única edição de um ano todo, que tá todas as edições com 60 anos e uma sem. Você quebra o padrão de um ano inteiro. Exatamente. Então, tem isso. Já teve um problema que foi com o cara que estava trabalhando no meu lugar anteriormente. Que foi meio que... Eu fui carregando esse problema. Que foi assim, uma das edições mais importantes do ano, que é a comercial, que, tem 120 páginas. E, ele, em vez dele pegar e jogar um texto certo ali, ele jogou o mesmo texto nas 2 páginas. Então, pense como se fosse um catálogo. E a gente tá falando de Brasil, por exemplo. Ele tava lá, Brasil, mesma coisa, mesma temática, né, que é Brasil, só que aeronaves diferentes. Ele jogou o mesmo texto nas mesmas páginas. Então, Nossa, então foi tipo um Ctrl-C, Ctrl-V. Exato. Em 2 Ele não se ligou também, sabe quando você joga um texto no InDesign? E aí tem mais texto, só que o quadro de texto está reduzido. Então, você não tem o texto inteiro ali. E tem o maisinho. Sim, Você fica meio clica- ocultando. Exatamente. E o cara não prestou atenção. Saiu sem o texto Putz, completo. Aí saiu pela metade, né? Exato. Então, saiu totalmente confuso. Assim, a sorte que, como é de nicho, não tem tantas pessoas, né? Como, por exemplo, alguma coisa da Panini, que, né? É uma coisa público meio... gigante, né? Então, assim... A gente conseguiu dar uma controlada, mas meu chefe, nossa, só faltava socar as pessoas lá, cara, porque ele Caramba. ficou muito bravo. Ah, muito imagina. bravo. E você como diretora criativa, como que é a sua atuação? Você também, tipo, trabalha como uma editora também? Uhum. Na verdade, eu faço o trabalho, como que nem ele tava falando, é um trabalho mais enxuto. A gente pega funções generalizadas, de certa forma. Ah, tá. Tipo, você não faz só uma única coisa, tem que fazer um pouquinho de tudo. Isso, exato. Então, eu diagramo, eu sou designer das redes sociais deles, entendeu? Faço KV, faço layout para revistas que vão sair extra. Às vezes, a gente produz revistas para eventos específicos, então a gente faz layout também. Eu também, muitas vezes, eu reviso algumas coisas, porque às vezes passa, entendeu? E você não pode deixar de né, revisar. Sim, sabe? total. Então, e o meu editor-chefe, ele não é, assim, designer também. Ele não manja nada. Então, é aí que tá o problema, você entendeu? Porque quando o editor também é designer, ele também vai entender um pouco de diagramação. Ele também vai entender as possibilidades. Então, às vezes, ele vem com umas ideias, cara, que não cabem. Por exemplo, joga 5 imagens aqui com um texto de 7 páginas, só que você reduz para 3 páginas. Você fica... Nossa. Aí totalmente poluído, sem espaço algum, reduz a fonte. Exato. Então, você tem que se adaptar de alguma forma. Você tem que falar para ele, não dá, cara, reduz esse texto. Ou, essa imagem não cabe, tira essa imagem. Você tem que ter muita conversa com o seu editor-chefe, com o seu editor assistente, entendeu? Tem que ter. No fim do dia... é um quebra-cabeça, sim. sabe? Principalmente editorial de revista mesmo, assim, jornalístico. Você tem que ter um pouco mais de lógica ali pra tentar encaixar. É tipo, realmente uma relação humana, né? Tentar ter jogo de cintura pra convencer, ou tipo... Com certeza, nossa, passar com sua certeza. visão. Fala pra um cara que trabalhou numa matéria por
um mês inteiro, que ele vai ter que tirar partes essenciais dessa matéria. E o cara, tipo, trabalha, ele é jornalista, ele trabalhou naquele texto por tanto tempo, ele colocou a alma dele naquele texto, é difícil, cara, você convencer alguém. É uma batalha também com o ego de pessoas, sabe, ao mesmo tempo. Não tô falando que eles são ruins, eles são super flexíveis, mas é difícil. Então, você trabalha muito, sabe, exige muito do seu raciocínio, você pegar lá e você ficar adaptando. Para ter um texto coeso, tanto imagem quanto texto, e aí você fazer caber em um certo número de páginas, é um negócio muito louco. Entendeu? E uma coisa que eu senti é que, então, por exemplo, uma empresa maior, normalmente essas atividades são melhor distribuídas, então alivia um pouco. Sim, acontece Com isso. certeza. E ainda assim, porque assim, é questão de infraestrutura, né? Aham. Você, uma empresa maior, ela vai poder comportar mais profissionais, né? Então, você distribui melhor. Numa empresa menor, não. Aí você tem que ter aqueles profissionais, tipo a Bianca, que são mais coringas, né? Então, vai conseguir trabalhar as redes sociais? Vai. Ela tem os, né? Como agora o pessoal gosta de falar, o skill set. Né? O skill set para cuidar das redes? Vai. Vai ter as competências para trabalhar com diagramação? Vai. Vai ter para criar porque diagramar é uma coisa, criar um projeto gráfico é outra, né? Então, normalmente o cara que trabalha com criação de projeto gráfico, ele sabe diagramar? Sabe. Às vezes, quem diagrama não sabe fazer projeto gráfico. Entendeu? Então, é meio difícil o negócio. Então, assim, o cara que só lá é micreiro, fiz um cursinho aí de pacote Adobe. Bacana, campeão. Parabéns. Legal. Agora, vamos trabalhar a parte de criação, né? Então, ele tem que ter, porque aí ele consegue fazer e voltar. Senão ele só vai. E que é diferente de você ter as técnicas do programa, né? Isso, São coisas completamente diferentes. E às vezes você tem um cara que é super criativo, mas ele não vai tão bem no software. Né? Na parte técnica mesmo. Acontece, né? Mas é mais difícil isso acontecer. É bem difícil. Isso eu vi uma vez na vida, né? E ele dava ótimas sugestões, porque ele tinha um puta repertório visual. Então ele conseguia articular e propor, mas na hora de executar ele não conseguia executar, né? Então ele tinha que ter lá o designer do lado. Aí o cara, não, entendi o que você quer, né? E aí, né, o que a Bianca fala é isso, tipo, lá na equipe dela é menor, então não tem como, né? Tipo, você tem ali uma equipe muito grande para desenvolver, porque não tem ganho, né? É receita para isso. Né? Realmente. Então, a questão da receita, né, é muito pesada. Agora, tem essa coisa também que aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa cultura do enxugar. Vamos enxugar porque eu quero aumentar o meu nível de lucro. Aí tem isso muito, e eu já vi muita empresa se ferrar por conta disso. E também os fatores externos também, né? Por exemplo, teve a pandemia, tem a questão da tecnologia também, né? Muita gente está começando não, faz tempo que começaram ali no digital também, né? E isso acaba prejudicando um pouco também o quanto recebe, né? Quanto a empresa recebe. Não, depende. Por exemplo, o que acontece? Vamos lá. No editorial, a gente tem um problema sério que é o quê? Se você não vende muito, lascou. Acabou, né? Então, por exemplo, revistas de nicho sofrem muito mais. Sofrem mesmo dentro do mercado. Por quê? Porque é para o quê? Para a galera que curte tirar foto de avião e ficar catalogando as fotos de avião e trocando as fotos de avião com os amiguinhos. Isso. Com todo respeito. Todo respeito. Não tô zoando os caras. Mas no final do dia é isso. Então é uma revista para esse público. E aí se der errado... Se o público não compra, o que você vai fazer? Você vai vender pra quem? Pra tiazinha da Liga das Senhoras Católicas aqui do lado? Elas não vão comprar. Não vão, né? Vou oferecer lá pro padre Júlio Lancelotti. Dá aí pros caras aí. Não vai rolar. E detalhe, dá pra comparar até mesmo a revista que eu trabalho hoje com um case, por exemplo, que era... É muito diferente, mas vocês vão entender. A Cadillac.
O que aconteceu com a Cadillac? Muito famoso, acho que nos anos 70, 80 mais ou menos. Eles têm até hoje, né? Não, mas a Cadillac é uma era divisão... muito mais famoso. É uma divisão da GM. Não, aquele clássico, eu digo. Aquele que você vê, por exemplo, no filme Carros. Sabe? Aquele classicão, azul, entendeu? Aquele carro vendeu muito, nos anos 70, 80. E o que foi acontecendo com o público da Cadillac? Eles foram morrendo, infelizmente, né? Ficou naquele negócio deles ficarem para o público mais velho e tal. E acabou morrendo o público deles, entendeu? Então, diminuiu muito a venda. É a mesma coisa para a revista que eu tô. Já tem 60 anos a revista tá veiculando desde os anos 60. Então, você vê um público muito mais velho, certo? E como que você adapta para um público mais velho que, sabe, onde que você encontra esse público? Ah, Facebook. Tudo bem, você encontra bastante no Facebook, mas muita gente, sabe, não tá lá, entendeu? Muito cara mais velho que é principalmente classe mais ou menos alta, que é o público da minha revista, é muito mais, sabe, realmente é uma coisa muito mais física, mas são poucos, entendeu? Porque o pessoal, né? Então, tem que ter essa adaptação pro digital. É imprescindível, assim, que a gente tenha essa adaptação. E para tudo, tanto para veicular conteúdos para pessoas mais jovens. Então, por exemplo, vocês dois nunca vão pensar, ai, caramba, eu vou pro aeroporto tirar foto. Eu nunca tive, particularmente. Fiquei sabendo agora. Eu vou gastar um sábado da minha vida acordando 5 horas da manhã para ir para Guarulhos, sabe? Tipo, não, sim. Entendeu? Então, é um público muito específico, é um interesse muito específico. E para você adaptar para esse público mais jovem também é complicado. Para ele, não tanto, porque quadrinhos é uma coisa meio atemporal. Então, é bem tranquilo, assim. Mas, pra aviação é bem complicado. A gente trabalha, assim, dias e noites tentando quebrar a cabeça para ver como que a gente vai chamar esse público, sabe? Sim. Então, eu acho que esse público de vocês vão ter sempre. Só que vai ser sempre pequeno. Exato. É nicho. E aí é aquele negócio. Como que o desafio e essa é até uma parte que o editor, ele também participa, né? Na criação desse brainstorming, né? Do de como público-alvo? Como que você vai potencializar os seus ganhos, né? As suas vendas com um público-alvo que ele é restrito e que você, enfim, né, apesar de ser você ter ali o público em si, é um público, como a Bianca falou, de classe mais alta, né, porque, cara, tem que meter câmera, não é tirar fotinho com o meu iPhone. É tipo câmera profissional. Câmera, no profissional. Mínimo, semi-pro. Nossa. No mínimo. E assim, umas lentes, não é as lentes daqui a ali. Não, mano, você tem que enxergar, às vezes o negócio tá vindo e você precisa... Tá no ar a 5 km de distância. Você precisa, né? Às vezes você tem um... Mano, e dependendo da lente de uma câmera, é 20 pau. Sim, é muito caro. É muito caro, né? A câmera, dependendo, é isso também. Né? Então, não é um público que tem grana, mas é pequeno, é restrito, né? E pensar, tipo, 40k numa câmera pra um hobby, né? Exato, é um hobby, exatamente. Né? Então, e tá tudo bem, né? Agora, a questão é, como que você, enquanto uma publicação, pode potencializar os seus ganhos, o seu lucro, vendendo para esse nicho uma revista? Como que você pode fazer? Então, é isso que eles sofrem, né? Que ela vem conversa comigo várias vezes, assim. Todo dia. Cara, Todo como dia. que a gente vai fazer? Porque vira uma preocupação, né? Sim, Demais, sim. né? Porque no fim do dia, né, ela precisa trampar, os boletos estão chegando e é isso aí, né? E vocês dialogam muito com, tipo, os trabalhos que cada um tá fazendo? Porque, Sim. pelo que eu entendi, vocês, tipo, Bastante. normalmente vocês fazem trabalhos distintos, né? Vocês Sim. trabalham pra lugares Sim. diferentes. Às vezes a gente trabalha junto, né? Ah. Então, na Hyperion, o último que a gente fez foi o Zag Yojimbo, né? Isso foi 4. O 4, isso, que ela fez todas as letras e todo o retoque, né? Todos os retoques. Retoque é os títulos, né? Ela trocou os títulos, né? Fez. Título, coisa que tá na arte, que vai, por exemplo, onomatopeia. Bastante Isso. onomatopeia que a gente tá. tem que trocar. Também fiz.
Mas a gente, conversa muito. Às vezes eu letrero, às vezes ele letrera. Então a gente conversa até mesmo sobre a história do negócio. Eu cheguei, tem uma parte que eu falei, eu não consigo fazer que... Eu não vou falar pra não dar spoiler, né? Mas um personagem morre. É um personagem muito querido. Não vou falar qual. E aí eu falei, eu não consigo fazer isso. eu coloquei muito mal. Aí ele fez. Eu falei, eu não consigo, cara. Por favor, faz pra mim. Eu queria muito poder fazer, mas eu não consigo, porque eu fiz a história toda, eu acompanhei o personagem. Tem um apego ali, né? Cara, é muito triste, é um personagem muito fofinho, você fica, eu não acredito. Acontece, aconteceu isso mesmo, né? Ou a gente divide. Você faz tantos capítulos, eu faço tantos capítulos. Ou, que nesse caso, você faz o letreiramento todo e eu faço as correções e o fechamento. Isso ajuda, assim, ter uma pessoa tão próxima de você que tá trabalhando com algo, né? Ou com você realmente, ou algo similar. Ajuda. É bom porque você não tem, por exemplo, se você não tem tanta intimidade com a pessoa, às vezes você fica meio mal, perguntar algumas coisas, será que eu tenho habilidade suficiente para fazer esse retoque? Porque às vezes é muito difícil você ter técnica de Photoshop para você pegar e apagar algumas coisas e refazer, sabe? Então é bom ter essa intimidade, porque eu vou lá e pergunto coisa idiota às vezes pra ele e eu não tenho medo de ser julgada. Então se a gente não tivesse tanta intimidade, seria mais difícil. Ou às vezes você assumir um erro, por exemplo, eu não vou conseguir fazer, ou eu não vou ter tempo, entendeu? Então a gente consegue, com intimidade, a gente consegue fazer um trabalho bem dinâmico, eu diria. E assim, também tem uma coisa que é legal, que é dá pra falar numa boa, né? Então assim, puta, ó que você deixou aqui, mano, né? Aí você, tudo bem, né? Então, fica mais assim, a nossa dinâmica é tranquila, né? Porque, assim, antes da gente, né, de nós nos tornarmos um casal, né, a gente já trabalhava junto. Então, assim, antes disso vem o respeito. Sim, que é Total. essencial, né? Então, antes do amor vem o respeito. Então, assim, eu respeito, né, a Bianca como profissional, né? Quando a gente começou a trabalhar junto na Culturama, né, foi um convite que eu fui fazer para ela. Falei, tem esse material aqui, né? Porque foi assim, né? Eu vou até contar rapidinho o case, que aí o JV ia ter um orgasmo. Ele vai ouvir, aqui. com certeza. Ele ia ter um orgasmo aqui. Qual que era o rolê? Eu tava com Lendas do Batman, tava com Cataclismo. Era Cataclismo, que aqui, quando a Abril publicou, a gente chama de Terra de Ninguém. E, mano, eram 3 volumes sequenciados, cada um com umas 200 páginas. Então eu tava com 600 páginas pra fazer. Isso em quanto tempo? Eu tinha que fazer 400 em 15 dias. Nossa. E mais 60 em outros 15, né? E aí só que assim, beleza. Só que tinha um detalhe. Eu tinha que a primeira edição disso foi na virada de 90 para 2000. A gente não tinha esses arquivos, porque quem publicou foi a Abril. A Abril Abril Jovem estava nos seus momentos de morte ali, né? Eles estavam para perder a licença, DC e Marvel. Chegando a óbito mesmo. Tava mesmo, nos fins mesmo. E aí tava tinha uma publicação que era Marvel Metal, uma coisa assim, eu não lembro o título. O JV ia lembrar que... Eu lembro de todo mundo, todo Não, mundo aquele envolvido. cara lá, ele é... Assustador, sinistro. Sim, quando a gente faz aqui os podcasts, eu fico assim, mano... Como ele sabe de tudo isso, né? Caraca, velho, ele não tava lá, tá ligado? Ele nasceu outro dia aí, pô. Uns dias atrás, né? Como assim? E aí, o que aconteceu? Não tinha os arquivos, não tinha. Então eu tive que fazer do zero. E aí você tem que fazer o tratamento de imagem. Então o tratamento de imagem é o quê? Primeiro, limpar os balões, porque vem o que a gente chama de chumbado. O texto vem nos balões juntos, né? Eu expliquei isso pra vocês, né, no outro podcast. Tem alguns que já vem separado, né? Se você manipular é mais fácil. Só que isso é antigo. Então não tinha que limpar tudo. Assim. Não tinha que limpar. Então, mano, só esse processo já é doloroso. Porque ou você faz um action lá no Photoshop, e pra fazer esse action é um inferno,
né? Eu tenho esse action e eu uso. O action seria, no caso, gravar certas ações para depois você usar tudo de uma vez, Isso né? aí. Entendi. Né? Só que às vezes não funciona. Hum. Às vezes não funciona. Então, assim, quando eu abro um arquivo, eu já vou rezando para tudo que é santo, para tudo que é divindade, para tudo que todas as forças metafísicas do universo, eu vou rezando, porque se não funcionar, eu vou ter que fazer na mão. Caraca, meu. E o que aconteceu? Não funcionou. Teve que ir na mão. Tive que fazer na mão. E aí eu tava com um negócio ali, e aí chegou, e um desses negócios que eu tinha que fazer, tinha um mapa de Gotham City, como se fosse uma planta baixa. Ah, tá, sei. Mano, e eu tinha que fazer vários retoques ali. E aí eu recebi a proposta da Culturama de fazer English Comics, que era, né, umas revistas, histórias de vários personagens, só que não era em português, era em inglês, para ser veiculado aqui. Ah, em inglês mesmo? Isso, inglês mesmo, Tá. para escolas de inglês, tal, essas coisas. Entendi. E aí, tá, não era uma grana muito boa, mas eu falei, puta, é mais uma editora que a gente põe o pé ali, né? Aí eu falei que foram professores de vocês, né? O Jorgson e o João. E aí eles estavam com outros trampos também, né? Lá na estação. Eles falaram, meu, não dá. A gente tá com vela, tá com não sei o que, catupiry, sei lá o que. Aí não vai rolar, né? Eu falei, bom, então tá bom. Então, aí o Jorgson falou, não, meu, faz assim, ó, fica aí com ele, toca aí. Eu falei, não, beleza. E aí eu já conhecia a Bianca, eu lembrava do trampo dela. Eu falei, pô, beleza. E esse material do Batman, meu, eu tava refazendo o mapa, velho. E esse mapa se repetia Em outras páginas? Em outras páginas. Só que ele tinha pequenas modificações. Ah, porque Então, a toda vez cidade tinha que ia... refazer. Entendi, Não, né? o que aconteceu? Teve um terremoto lá, não sei o Sim. que, blá, blá, e aí zoou a cidade. Então, o Batman, ele cuidava de um território, a Era Venenosa de outro, o Duas Caras de outro, o Pinguim de outro, e os Azulões, que era a polícia, de outro. Então, ia mudando o mapa. Então, eu tinha que ficar mexendo no Você mapa. tem que fazer essa alteração em todos Tinha os que mapas fazer que em apareciam? todos os mapas que apareciam, que eu tinha que traduzir. E eu tinha que fazer os retoques. Então, não dava. Aí eu cheguei pra Bianca e falei, Bianca, então, Me salva. tem uma proposta aqui pra você. Você quer? Ó, é letreiramento, é assim, assado, tal, tem que fazer isso, retoque, papá. Você manja de Photoshop, você manja de Illustrator e você manja de InDesign. Ela ficou meio assim, pô, será? Tal. Eu falei, Eu meu... perguntei se ele tinha certeza umas 5 vezes, que assim, né? Eu você falei, tá- não, o que você conhece, você consegue. E eu te dou suporte. Beleza. Ela falou, não, beleza. Foi super corajosa, assim. Vamos. Aí, tá bom. Meu, ó, é assim que tem que fazer, é assim, assado, fiz coisa. Mostrei a dinâmica de balão, de texto e tal. Foi. Meu. Fez. Amassou. Destruiu. Né? O pessoal super elogiou o trabalho dela. Eu só consertava ali algumas coisas e fazia o fechamento. Aí, passou um tempo, entrou a Hyperion. Aí eu falei, ó, isso aqui... Então agora é o seguinte, vai ficar assim, ó. Esse primeiro trampo era o Zag 1, né? Não, foi primeiro não, Aventureiros. isso. Foi Aventureiros. Então, ó, vou fazer esse capítulo, você faz esse aqui. Fez. Destruiu. Fez tudo lindamente. Pá, chegou lá, o Levi, caraca, mano. Muito bom. Falei, aí, irmã. Fechou. Fechadão. Aí eu falei, essa dupla aqui funciona. Meu, eu comecei a jogar mais trabalho. Aí, beleza, aí a gente foi, né, trabalhando, aí eu falei, nossa. E, desculpa, você tava onde nessa época, Bianca? Nessa época eu tava trabalhando com gestão de redes. Eu tava trabalhando com... Nessa época eu acho que 20. Foi 20, né? 2020. Tava no McDonald's, atendendo pessoas no McDonald's nas redes sociais. E aí eu passei pra uma agência, aí eu trabalhei em agência, aquele negócio, né? Burnout e tal. Daí eu fazia os trampos com ele, né, também de madrugada. Caraca. Porque, meu, editorial é madrugada, cara. Perder sono, é fazer as coisas. Negócio de entendeu? prazo Pra também, quem né? estiver ouvindo a gente, não façam isso. Não. Não por favor. façam isso. Não vira a noite? Não vira Não. isso aí, é o portal da morte.
Que aí você vai ter que trabalhar no dia seguinte também. E você cruzou isso aí já era. E aí você vai apelar pro Red Bull, você vai apelar pro café, pro Qualquer qualquer coisa. coisa. Né? E assim, cara, sua saúde vai embora. Não façam isso, pelo amor de Deus. Entendi. O ideal é 8 horas de sono mesmo. Com certeza, descansa com bem. certeza. Pra você ter também mais atenção, né? A mente Sim, trabalha melhor. Precisa, né? Aí, mas a gente entende também que com o prazo de vocês, que é muito curto, né? Uhum, Vocês têm que lidar isso de alguma maneira, né? Tá na responsabilidade de vocês. Então, a gente sabe que é difícil também e que acaba acontecendo uma vez ou outra, né? Não, com certeza, mas assim... Não é vez ou outra, não. É direto. Correção, direto. direto. É. Só que assim, é o compromisso, né? Por que eu chamei a Bianca? Porque eu sabia que ela era compromissada. Eu sou meio psicopata nesse sentido também. Mano, você me deu um negócio, eu vou fazer. E eu vou fazer direito. Né? Então, eu tô aí que a gente tá aí há 2 anos já com a Hyperion, né? Com a Hyperion. 2 anos e, tipo, nunca tive reclamação. Né? Nunca tive nem com a Culturama, mas a Culturama foi fazer outra coisa, né? Eles tiveram uma reformulação lá, aí a gente saiu. Mas a gente nunca teve problema, porque é compromisso. Mas é muito legal essa relação de vocês, assim, porque é uma confiança muito mútua, né? E esse respeito pelo trabalho, do outro. Com certeza. E um Muito acaba fofo. complementando o outro, né? Isso é muito legal. A gente cobre, né? Meu, aqui eu não consigo, você segura? Seguro. Meu, não consigo ali, você segura? Segura. Então, é assim. Não dá pra falar que tudo rosas, né? Porque sempre vai ter uma discussãozinha aqui, uma discussãozinha ali. Às vezes ele pega e fala umas coisas e fala, eu não me alistei, cara. Por que você tá falando assim comigo? Parece um sargento. Calma. Mas a gente se resolve, isso que é bom. A gente se resolve, separa bem o profissional com o pessoal. Sim, então, com certeza. É isso. Bom, eu acho que é isso. A gente vai amarrar o programa por hoje. Dá Nossa, pra conversar muito mais, Dava né? demais. Por mim, teria a parte 2 aqui seguindo direto. Por favor, voltem. A gente vai mandar mensagem pro Thiago, com certeza, mensagem, né? A gente vai chegar batendo na porta dele com o sequestra nossos machado. convidados e tal, então a gente vai deixar aqui o convite, quer dizer... Nossa ameaça leve. Não, como vocês são bonzinhos, eu aceito o convite. Não precisa me sequestrar, me agredir, que nem fizeram da outra vez. Me manter em cárcere, passando a comida pela porta. A gente tá melhorando de pouquinho em pouquinho. A gente tá tratando um pouquinho melhor. E por favor, Bianca, se puder voltar também. Com certeza. Adoramos sua presença aqui. Volto, sim. Muito obrigado. Eu acho que é isso, né? Sim, eu acho que a gente finalizou por aqui. A gente trouxe bastante conteúdo, né? Foi muito legal conversar com vocês mais uma vez. E a gente vai ficar aí pra uma próxima vez, pra um próximo episódio, quem sabe. Sim. Obrigado pela atenção, viu? Eu sou o Arthur Alves. E eu sou o Cauã. E eu sou o Thiago Rara. E eu sou a Bianca Ariza. E muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. A Garagem da Mãe Joana. Uma produção do Laboratório de Arte Sequencial, projeto de extensão da Universidade São Judas, Campus Moca. Apresentação: Mari Bauer, Arthur Alves e JV Domingos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção: Fátima Farhat e Fábio Sgroy. Criação e direção: Fábio Sgroy.